todo o mês de julho, cerca de 2.700 membros e convidados, entre empresários bilionários, políticos e pessoas muito influentes dos Estados Unidos e de outras partes do mundo, desaparecem de suas rotinas. Ex-presidentes, bancários, empresários e nomes importantes da política e das Forças Armadas vão para o mesmo lugar, uma floresta isolada no norte da Califórnia, cheia de árvores gigantes e com mais de 1.000 hectares. E durante aquelas semanas, o acesso à área é totalmente controlado e vigiado por seguranças armados, sensores de movimento e câmeras térmicas. Nenhuma mulher pode entrar, nenhum jornalista é autorizado, celulares e gravações são totalmente proibidos. E na primeira noite desse acampamento, esses homens se vestem com túnicas, acendem tochas e fazem um ritual diante de uma estátua gigante de uma coruja com cerca de 12 metros de altura. Esse lugar se chama Bohemian Grove. E o que acontece ali é simplesmente assustador e você precisa conhecer hoje. Eu sou o pastor Antônio Júnior e se você deseja crescer espiritualmente e conhecer mais da Bíblia e de assuntos atuais, se inscreva no meu canal e ative o sininho da notificação, tá bom? Agora sim, vamos lá. Irmãos, a história começa em 1872, em São Francisco, nos Estados Unidos. Um grupo de jornalistas, escritores e artistas decidiu criar um clube privado. A ideia era muito simples: reunir homens que gostavam de arte, literatura e uma boa conversa. No começo, o grupo reunia homens que moldavam a cultura dos Estados Unidos na época. E entre eles estavam escritores famosos como Mark Twain e Jack London. Em 1878, eles começaram a fazer acampamentos de verão nas florestas da Califórnia e algum tempo depois, compraram um terreno enorme em Monte Rio, uma região isolada no norte da Califórnia, cercada por grandes florestas. Mas com o tempo, o perfil do clube mudou completamente. Os artistas foram sendo deixados de lado, enquanto empresários ricos e políticos poderosos começaram a dominar. O que era um clube de arte virou um dos lugares mais exclusivos e misteriosos do mundo. Por exemplo, para se tornar membro, um homem precisa ser indicado, passar por votação interna, pagar taxas altíssimas e mesmo assim pode ter que esperar até 15 anos na fila. E aí vem a pergunta: o que realmente existe lá dentro que justifica tanta espera e tanto sigilo? A lista de pessoas que já passaram pelo Bohemian Grove chama muita atenção. Ex-presidentes dos Estados Unidos, como Richard Nixon, Ronald Reagan e também George Bush pai e filho. Ou seja, esse não é um clube qualquer. Nós estamos falando de pessoas que têm um poder real de decisão. E existe um detalhe muito curioso sobre este lugar. Logo na entrada existe um lema: deixe os negócios do lado de fora. A ideia é muito simples. Ali não se fala de negócios nem de política. Mas então surge também uma outra pergunta. Se essa é a regra, por que justamente ali se encontra um dos homens mais influentes da política e da economia? Então eu acredito que essa regra era apenas de fachada. No ano de 1942, no meio da Segunda Guerra Mundial, discussões importantes entre cientistas e militares ligados ao projeto Manhattan, que é o projeto secreto que desenvolveu a primeira bomba atômica, aconteceram exatamente ali. Entre eles estava Robert Oppenheimer, o cientista que ficou conhecido como o pai da bomba atômica. E segundo relatos históricos, conversas e decisões importantes sobre o futuro daquele projeto aconteceram naquele acampamento longe do público. Mas nada do que eu te contei até agora se compara com o que acontece na primeira noite. Porque quando o acampamento começa, alguns dos homens mais influentes da política e da economia participam de um ritual chamado Cremation of Care. Esse ritual existe desde o final do século XIX e acontece diante de uma estátua gigante de uma coruja, feita de concreto sobre uma estrutura de aço com cerca de 12 metros de altura, coberta de musgo, construída na beira de um lago artificial no coração da floresta. A estátua é oca por dentro e tem equipamentos de som embutidos. E durante muitos anos, a voz que saía daquela coruja era de Walter Cronkite, um dos jornalistas mais famosos dos Estados Unidos. E o ritual funciona assim: quando escurece, homens vestidos com túnicas e capuzes caminham com tochas pela floresta.
um boneco de palha representando as preocupações da vida, o que eles chamam de do care, é trazido em um pequeno barco pelo lago até o altar. Ali, pessoas encapuzadas entregam o boneco a uma figura que representa o sacerdote da cerimônia, que o coloca aos pés da coruja e ateia fogo. Fogos de artifícios, músicas, cantos e explosões então tomam conta da floresta. A explicação oficial é que os membros estão simbolicamente queimando as suas preocupações para aproveitar as 2 semanas de descanso. Mas será mesmo que é só uma peça de teatro? Irmãos, é aqui que a coisa fica séria. Porque em julho do ano 2000, um homem chamado Alex Jones conseguiu se infiltrar na Bohemian Grove com uma câmera escondida e filmou o ritual da Cremation of Care. O vídeo foi publicado em um documentário e acabou se espalhando pela internet e pelo mundo. Jones afirmou que aquilo que ele viu era muito parecido com uma cerimônia ligada a práticas pagãs antigas e que a coruja representaria Moloch, uma divindade citada na Bíblia. E já o documentarista John Ronson, que esteve lá investigando o lugar naquela mesma época, contou uma versão bem diferente. Para ele, aquilo parecia mais uma festa estranha de homens muito ricos, com muita bebida, fantasias e comportamentos que lembravam estudantes universitários. Segundo Ronson, muitos daqueles homens tinham chegado ao topo do poder, mas naquela floresta eles pareciam voltar a agir como garotos. Mas independente do que cada pessoa pensa, existe um detalhe que chama muita atenção: o simbolismo. A Bíblia fala sobre estátuas e exclusivamente sobre uma estátua de um deus chamado Moloque. Olha só o que está escrito em Levítico 18, versículo 21. Não entregue os seus filhos para serem sacrificados a Moloque, pois você não pode profanar o nome do seu Deus. E em Levítico capítulo 20, Deus repete o mesmo alerta, dizendo que quem participa desse tipo de prática está blasfemando contra o nome do Senhor. Irmãos, Moloque era um deus pagão, ao qual, segundo os relatos antigos, eram oferecidos sacrifícios humanos, inclusive de crianças. E a Bíblia condena isso da forma mais dura possível. E aqui nós temos homens extremamente influentes participando de um ritual nas madrugadas com fogo diante de uma estátua gigante. Eu não estou dizendo que eles estão adorando Moloque, mas eu estou dizendo que o simbolismo levanta perguntas sérias para qualquer pessoa que conhece a palavra de Deus. E tem mais. Alguns pesquisadores dizem que a coruja também está conectada a figuras ou simbolismos ligados à noite em culturas antigas. No livro de Isaías 34, versículo 14, ao descrever o julgamento de Deus sobre as nações, o profeta menciona criaturas noturnas que habitam as ruínas. Algumas traduções usam a palavra Lilith nessa passagem, outras traduzem como criatura da noite. E em diversas tradições antigas, essas entidades ou figuras noturnas às vezes são associadas à imagem de uma coruja. Mas tem um detalhe muito estranho aí também. Um dos símbolos associados ao Bohemian Grove é São João Nepomuceno, um padre que, segundo a tradição, preferiu morrer do que revelar os segredos de uma confissão. E por incrível que pareça, uma estátua dele fica na beira do lago, com o dedo sobre os lábios, como um lembrete constante. O que acontece ali dentro deve permanecer em silêncio. No ano de 2002, um homem chamado Richard McCaslin invadiu a Grove à noite, vestindo uma máscara de caveira e roupas com os dizeres "Patriota Fantasma". Ele colocou fogo em alguns pontos e foi preso. Na cena, ele deixou um cartão com uma passagem de Levítico relacionada a Moloque. Agora, é claro que esse homem tomou uma atitude extrema e criminosa, que não deve ser imitada. Mas a pergunta continua: o que levou um cidadão comum a acreditar que algo tão sério estava acontecendo ali dentro, a ponto de arriscar a própria liberdade? E é exatamente isso que eu quero te deixar pensando. Porque a questão não é se o Bohemian Grove é algo sombrio ou somente um encontro de homens muito ricos e poderosos. A questão é outra. O que acontece quando algumas das pessoas mais influentes da política e da economia se reúnem durante 2 semanas num lugar onde ninguém pode entrar, filmar e nem divulgar? Uma ativista americana chamada Mary Murrell, que protestou durante anos na entrada do Grove, disse algo que eu acho muito inteligente. Segundo ela, as teorias sobre satanismos e sacrifícios talvez sejam até exageradas, mas o verdadeiro problema pode ser outro. Políticos e executivos usando aquele lugar para influenciar decisões públicas sem nenhuma transparência.
E é isso que a Bíblia diz que aconteceria e que nós devemos estar atentos. A Bíblia diz em Efésios capítulo 5 que não devemos participar das obras infrutíferas das trevas, antes devemos expô-las à luz, porque tudo que é exposto pela luz se torna visível. Então o que eu quero deixar com você aqui hoje é o seguinte: não seja ingênuo. Não aceite que tudo está bem só porque uma pessoa influente diz que está. O cristão não precisa ter medo dessas coisas porque nós servimos a um Deus que está acima de todo principado e potestade. Mas todo cristão precisa ser sábio e vigilante, porque, irmãos, muitos já estão sendo enganados por tudo que eles veem na mídia e nas redes sociais. Então não coloque a sua esperança em nada neste mundo, porque a palavra de Deus já disse que o mundo todo está no maligno. Mas nós que temos Jesus como nosso Salvador, não seremos condenados com este mundo. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se essa mensagem abriu seus olhos, compartilhe com seus amigos e familiares. E eu vou deixar 2 vídeos aqui na tela. Escolha um deles e eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.